Liberdade, não dá pra desligar. CYN 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Esta programação tem o apoio cultural de... Fazer uma provocação aí por conta dos vereadores que estão falando. Sabe o que é o saudade? Chico, não vou falar o Chicão, mas Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Vamos lá então, 12 horas e 1 minuto, 12 e 1, você que ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, o seu Roberto Romano está lá, né? Já mandou até um áudio, daqui a pouco escutamos isso, Roberto, né? Já está lá na sintonização. Eu também já estou aqui com o Marcelo Marques, que é o secretário de saúde, veio conversar comigo hoje. Mas antes de conversar com ele, eu preciso terminar a pauta, né? Porque a pauta, tem que seguir a pauta do meu convidado. Então, eu quero terminar de seguir a pauta aqui. E daí já chamo ali o Marcelo para convidar. Nós temos tempo, né? Tem uma hora para nós conversar aí. E quando a amizade é boa, o assunto vai rápido, o tempo passa, o tempo voa, né? Então, enquanto isso, já falei para vocês aí no movimento do Momento Solidário, falei aí para vocês dos informes. E, claro, dentro dos informes eu quero falar sobre o Centro de Especialidade do Hospital Sagrada Família, né? Não sei se o secretário sabia, mas o Sagrada Família está oferecendo atendimento agora em fisioterapia. E isso é importante, só que eles fazem isso não pelo SUS, eles pagam, eles precisam cobrar, você tem que pagar isso aí para ajudar o hospital. Então, se você quer fazer fisioterapia, precisa fazer uma fisioterapia, que é uma forma de ajudar o hospital, é você ir lá e pagar o serviço e contratar o serviço. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Maiores informações você consegue no 3631-0299, lembrando que é o WhatsApp, 3631-0299. Esse número de telefone, esse contato, é o WhatsApp. Eita, vou falhar. 12 horas e 3 minutos já chega a falhar a voz aí, de vez em quando acontece. Né? Então, voltando aqui também, quero contar para você de um projeto que acontece aqui em São Bento do Sul. Você que é menor de idade, você que é as crianças entre 9 e 14 anos, você que é tutor, pai, tio, sobrinho, né, que quer ajudar as crianças, não tem problema. Tem o projeto Guarda Mirim. Você pode entrar em contato lá no telefone 99710-3643, matricular o seu filho, seu afilhado, né? E eles vão ter lá uma aula sobre postura, ordem unida, que mais? Primeiros socorros, hierarquia, disciplina, isso vai ser muito legal e, claro, combate a incêndio e muito mais. Tudo isso é ali na Associação dos Servidores Públicos, nunca me lembro de cabeça o telefone da associação lá, mas você pode entrar em contato no 99710-3643 e fazer a tua matrícula. Está aberta até o dia 28/6/2024. Já está nos últimos, que já está nas últimas, está nos últimos lá, como diz, né? Nas últimas vagas. Então não vamos deixar para o último dia, tá certo? Guarda Mirim, a gurizada, você que é guria aí, menina, vocês, mas eu admiro, né? Eu sou fã aí da nossa segurança civil, da nossa polícia, não tem problema, do pessoal aí do DETRU, você tem admiração aí pela polícia rodoviária, pela polícia federal, né? Não é que sai um policial federal aqui de São Bento do Sul. Tudo isso te dá uma introdução, né? Te leva aí para você ir para esse mundo e para você conhecer um pouquinho de como é que funciona toda essa questão aí do militar, tá certo? Então aproveite. Vai ser a entrega da boina vai ser dia 25/8 e o curso, as matrículas para o curso vão até o dia 28 de junho. Então aproveite, vai ser ali a Associação dos Servidores Públicos. A idade mínima é de 9 a 14 anos. Vamos lá então, 12 horas e 5 minutos. Eu quero lembrar para você que na próxima sexta-feira, 17 de maio, às 9 horas da manhã, aqui na cidade de São Bento do Sul, terá a honra de receber a deputada Paulinha para uma palestra inspiradora na Câmara de Vereadores.
O tema vai ser, abre aspas, os passos da mulher na política, fecha aspas, e visa oferecer orientações e motivação para a mulher que deseja ingressar na política, estão em pré-campanha, ou até mesmo aquelas que querem entender um pouco mais do assunto ou atuar aí como agente político. Não quer dizer que você é obrigado para participar da palestra, não é obrigado a ser pré-candidata a nada, está aberta a todas as mulheres, segundo lá a Lili, né, a vereadora Lili, está aberta a todas as mulheres que querem entender um pouco, querem aprender um pouco o que é política, né, independente também das suas paixões partidárias, dos seus grupos partidários. A palestra é para todo mundo. Então acontece dia 17 de maio, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato lá com a Procuradoria da Mulher, no telefone 3633 7064. Eu falei 3633 7064, que eles vão tirar lá a sua dúvida, né, para essa palestra que acontece dia 17 de maio, agora a partir das 9 horas. Vamos lá, 12 horas e 6 minutos, um forte abraço, pessoal do Grupo Teatral Ar no Frente, que meus amigos, eles já estão se preparando, estão se organizando, de repente você não vai ter mais aquela apresentação maravilhosa lá do Nascimento do Cristo, né, então vocês aproveitam e vão ajudar o nosso pessoal do Grupo do Teatro. O telefone é o 47 997 18 6664. Eu falei 47 997 18 6664. Vai conversar com o Fábio e ele vai te explicar lá tudo com relação a isso. 12 horas e 7 minutos, é assim, né? Isso aqui eu quero mandar lá pro Dinei lá do Disque Som, né? Ontem estive lá tomando aquele café com ele, já apareceu por aqui, já mandou aquele like, né, Claudinei? Ele lá do Disque Som, né? Tava por lá, fiquei um período da tarde, fui até ali resolver os negócios, já passei por ali, conversei, uma conversa agradável, penso um rapazinho bom, né, olha? Tem umas ideias bem legal. E quero dizer o seguinte, assim, ó, ele falou assim que ele gosta quando eu falo aqui, ó, mentaliza comigo. O povo brasileiro é assim, ele xinga, ele bufa, mas no final, Marcelo, ele paga. Ah, meu Deus do céu, foi uma conversa bem legal, tava ele lá, tava o seu Irineu, né, então conversamos um pouco de tudo, e falamos das enchentes, falamos das politicagens de São Bento, né, e muitas questões foram conversadas ontem lá com o Claudinei, né, Claudinei. Mas nós vamos voltar para conversar muito, agora aprendimos carreira, né? Vamos voltar para conversar lá com certeza. 12 horas e 7 minutos, quero aproveitar também aqui e já falar para você do Marquinhos Eletricista, ele é eletricista industrial. Entre em contato com ele, você tem o seu pequeno negócio, a sua pequena empresa, não compensa manter um eletricista industrial. Aí você tem o Marquinhos. Liga para ele no 99635-6311. 99635-6311, que ele vai lá, né? Ele vai lá dar uma mão, vai resolver o seu problema. Mandar um abraço também para o Jefferson Nosso, o famoso xaropinho lá da Defesa Civil, o Wagner e o Marcelo, que estão sempre atentos a tudo que vem acontecendo. O telefone deles lá, para qualquer dúvida, é o 199, não tem erro, 199. Mas eu tenho um pinheiro, não sei o que fazer, liga no 199, que eles vão lá conversar contigo. Mas eu tenho um muro que está caindo, não sei o que fazer, liga no 199, que eles vão lá te dar uma orientação e vão te indicar qual que é o melhor caminho para você resolver os seus problemas. Isso é importante. 199 lá na Defesa Civil. Um abraço também para o Advilson da Cron Monitoramento, né? Sempre sintonizadinho por aqui, já mandou aquele like, a gente agradece. Está sempre aí na audiência e de ouvido nas notícias aqui de São Bento do Sul. Claro, também lá para o Rivair que não perde o programa. O Rivair está na Rivair, deu um tempinho melhor hoje. Vem aí, Rivair, passar por aí, terminar de fazer aquela capinada. Tá quase bonito na frente, né? O Marcelo passou o que achou da frente. Tá bonitinho ali, Marcelo. Já tá ficando bonito nessa frente ali. Depois que o Riva terminar, aí vamos tentar jogar mais uma brita ali para resolver. O telefone do Rivair para você que quer contratar aí um capinador, você quer contratar aí um pessoal para roçar, é fácil. É o 99777-9595. Eu falei 99777-9595. Forte abraço também pro Portela e todo o pessoal do Centro Automotivo, a Lu, lá, o Reinaldo, que estão sempre na audiência. Muito obrigado aí pela participação. Já na live entrou aqui a Patrícia Narlock, bom dia, estamos na escuta. Valeu, Patrícia, forte abraço, locutora. A Patrícia devia voltar aqui para a rádio, né? Arrumar um horário, tem um horário aí, veja como é que tá os teus horários de final de semana. Quer sacrificar um pouco o final de semana? Você tá muito livre, leve e solta aí, Patrícia. Ela foi sempre uma excelente locutora. Já vou fazer o convite no ar, né? Vai que ela se anima aí para ser locutora de volta aí. Também temos a Rosmarie Santos, que está por aqui na sintonia, né? E tá aí. Então são essas participações. 12 horas e 10 minutos aí, sim, feito aí os meus comentários. Teria muito comentário para falar hoje, mas vou deixar para falar pro final lá. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a Estrada das Neves, né? Aquelas tampas soltas de esgoto, mas hoje temos um convidado, mas não esqueci disso ainda não.
tá complicado ali, né? Temos agora o mês de maio, a licitação dos ônibus, meu amigo. Olha, tomara que saia essa licitação, Marcelo, porque ó, o povo tá por aqui, né? Ninguém consegue mais andar de ônibus, não falta de ônibus na cidade. Temos um problema naquelas 3 pistas ali da Estrada das Neves, preciso conversar com o pessoal da autoridade pública ali, rapaz, o céu, já teve um final de semana quase sofri um acidente, tá muito apertado. Além de estar apertado, as tampas dos esgotos estão soltas, estão em desnível, não tem aquele fechamento hermético que deveria ter. Deveria ter no mínimo uma diferença de 10 centímetros entre a tampa do bueiro e o asfalto. Isso devia ter sido exigido já no contrato. Não sei se alguém exigiu isso ou não, mas tudo isso precisa ser conversado. Hoje não vai dar tempo, amanhã ter o compromisso, quem faz quem faz aí o jornalismo é o Almir Dias, mas vamos ter que começar a conversar isso aí de perto com relação a isso aí, tá certo? Mas agora eu quero chamar aqui, vou conversar com o meu entrevistado, né? Porque a entrevista ela traz aí assuntos importantes que precisam ser falados também aqui no município e um alerta aqui para a nossa comunidade, né? Isso é muito importante. Vamos lá então, 12 horas e 11 minutos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. Marcelo, sempre é bom você explicar um pouquinho. Eu conheço o Marcelo Marques, sei que é o secretário de saúde, mas é bom você explicar aqui para o nosso ouvinte, né, de onde é que veio o Marcelo, é secretário de saúde. Já está há quanto tempo sobre a pasta? Já está há quanto tempo sobre a sua responsabilidade, Marcelo? Eu acho que já passou de 2 anos. Passou de 2 anos já, né? Já deu um pouquinho de 2 anos. Já dá para conhecer bem o trabalho? Já dá para a gente ter um pouco mais de manejo sobre os processos, né? Importante. Marcelo, é muito importante ter esse conhecimento, né? São 2 anos acompanhando a nossa saúde aqui do município e sei que são grandes desafios, porque a saúde é um desafio diário, né? Além de você ter que trabalhar com as pessoas que estão convalescendo, com as pessoas que estão doentes, ainda tem que ter todo aquele jogo de cintura para fazer a administração lá dentro com relação à questão do próprio funcionalismo público. Então se trabalha com pessoas 7 dias por semana, não é aí 24 horas por dia. Não sei se eu estou certo em minhas colocações aí. É exatamente isso, Valmir. As situações de saúde pública, elas não têm descanso, né? A gente trabalha com um sistema eletivo, mas trabalha também com um sistema de urgência e emergência. Então não para. São 7 dias por semana, 24 horas por dia. E assim tem que ser. Esse é o desafio que a gente tem. Marcelo, antes de nós entrarmos aqui no nosso tema principal, que é essa questão aqui esses celulares, eles são bem discretos, eles entram assim no do nada, né? Mas entrar essa questão que é das vacinas, essa preocupação com o pessoal que não está se vacinando no município de São Bento do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da saúde hoje, nesses 2 anos, né? Tudo que foi o que foi adquirido, o que foi conquistado e a evolução que nós tivemos nesse período. A gente tem conversado um pouco em todos os lugares que a gente tem essa possibilidade de falar sobre a vacinação de influenza que está em vigor agora, né? E tem um paradoxo aí, Valmir, que é assim, as unidades de saúde estão com as filas cheias de gente com síndrome respiratória. E ao mesmo tempo a gente tem uma vacinação muito baixa. Então a gente está tentando encontrar uma explicação para isso, né? Por que as pessoas não estão buscando o recurso da vacina, que é uma prevenção das mais importantes? A vacina ela pode evitar que você pegue uma doença, mas ela pode também amenizar os sintomas daquela doença, caso você tenha o contágio, né? Então aproveito aqui esse espaço seu para chamar as pessoas. Olha, a partir de 6 meses a vacinação está livre. Então procure um dos nossos postos, leve um documento com foto, a carteirinha de vacinação e não deixe de participar desse movimento que é a gente fazer a prevenção de saúde. Dentro dessa questão da prevenção, já conversávamos sobre essa questão das pessoas não levarem, não irem vacinar. Quando você é um adulto,
até se entende, né, secretário? Mas com relação à questão das crianças, existe uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade civil sobre isso, né? Os pais, os responsáveis pelos menores de idade, inclusive, Valmir, eu tive essa semana conversando com os conselheiros tutelares e eles se mostraram bastante preocupados com essa situação. Eles estão sendo obrigados a chamar muitas dessas famílias para conversar sobre isso, e eles são parceiros nossos da saúde, eles tentam, além dessa advertência, conscientizar também essas famílias sobre a importância da vacinação. Mas o que está aparecendo, Valmir, é pessoas desinformadas passando informação e essas famílias acatando isso. Isso não vai acabar bem, viu? A gente precisa voltar ao Brasil que a gente era, de vacinação plena, de extinção de algumas doenças. Esse é o Plano Nacional de Imunização, que já faz 50 anos que tem vigência no Brasil. Esse é a saúde pública no Brasil. Prevenção faz parte. A gente não pode se esquecer disso jamais. Pois é, você vem há 50 anos funcionando, por que cargas d'água agora deixa a linha de funcionar? A pergunta não é essa, né? Tem uma confusão, né, Valmir? As pessoas pensam que por não conhecerem mais ninguém que tem determinada doença, eles pensam que a doença está extinta e que ela não pode voltar. Uma doença extinta, ela pode estar extinta em um país e não extinta em outro. E ela pode aparecer. Os vírus hoje, eles caminham muito rapidamente, né? A gente ainda tem a lembrança da pandemia da Covid e a gente lembra que isso começou lá do outro lado do mundo e pouco mais de um mês pegou o mundo todo. Então nós não podemos esquecer disso. As pessoas um pouco mais velhas como eu têm lembrança de amigo, de familiar que tinha, por exemplo, a paralisia infantil. E hoje não é mais comum a gente ver isso, porém no mundo ainda existe. No Brasil é considerada extinta, mas no mundo ainda existe, então pode ser que ela apareça. Então a gente tem que continuar vacinando sim. É interessante termos falado essa questão das vacinas lá, já que começou lá atrás, né, Marcelo? Eu sou um pouco mais duro, eu sempre digo para as pessoas que é fácil. É só você pegar e ir ali nos cemitérios antigos e ver a quantidade de crianças que morriam naquela época. Exato. Quando não existia as ditas vacinas. Às vezes a pessoa, você fala, mas tem que ser duro mesmo, não tem outra salvação. Porque a doença, quando ela volta, ela sempre volta mais forte, ela sempre volta pior. Então a gente tem o sarampo, agora daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma campanha sobre vacinação de sarampo também. E as pessoas, algumas ainda têm, não, mas é só um sarampo, não acontece nada. O sarampo pode matar, se ela pega uma criança, ela contagia uma criança que está com alguma debilidade física naquele momento, ela pode matar. Assim como a Covid ainda pode matar, a gente tem agora uma sequência de síndromes respiratórias, Covid, H1N1, a influenza. Ela pode acometer uma gestante, ela pode acometer um idoso que esteja numa fragilidade e ela pode sim levar a óbito. Nós não podemos esquecer disso. Sabe, Marcelo, eu tenho observado que os falecimentos necessariamente passam por nós. Nós fazemos um anúncio, então a gente recebe um e-mail aí. A gente tem observado a quantidade de pessoas que têm ido ao óbito e falecido, né, nesse curto período de tempo. Claro, nós não temos aqui o prontuário para saber no que essas pessoas estão falecendo. Será que não deveria, de repente, um título aí de sugestão, trazer de volta para saber do que essas pessoas estão morrendo? Porque eu tenho notado que aí já é uma especulação, né, que a gente faz, que as pessoas estão sofrendo justamente dessas doenças, os idosos estão indo para o hospital com essas doenças respiratórias, aí se agrava, passa com uma pneumonia e a pessoa acaba vindo a óbito. Será que de repente não deveria começar a fazer mais um anúncio desse sentido, começar a mostrar para as pessoas entenderem? Porque senão a pessoa fica muito no aleatório, sabe? Você, morreu mais um, mais um. Mas ninguém está por aí. Fica parecendo que é uma morte que não tinha como ter sido evitada, né? Isso, mas muitas dessas, quando a gente fala em prevenção, né, Valmir, a gente fala sobre vacina como um dos meios de prevenção. Mas a gente fala também de modos saudáveis de vida, né? Você não diminuir tabagismo, você se alimentar bem, você fazer exercício físico,
você ter amizades, você ter uma saúde mental também ajuda bastante. As pessoas acabam se esquecendo de que essas prevenções, elas podem melhorar não só a qualidade de vida ao longo do tempo que você está na sua caminhada, como pode sim evitar uma morte. A pessoa pode estar acometida de uma doença, mas se ela estiver saudável, se ela tiver uma vida saudável, ela pode melhorar muito a condição dela, né? É importante. E daí ainda tem o desafio, secretaria, por conta que a Patrícia que está ajudando o pessoal aí, a Patrícia mandou um abraço para nós aqui, para o Marcelo, e falou que está trabalhando para ajudar o pessoal da dengue também. Ainda tem essa questão da dengue, que é outra preocupação. Não vem por aí também uma vacina da dengue, Marcelo? Já tem uma vacina, Valmir, mas ela ainda está muito no começo, e o Ministério da Saúde não conseguiu comprar o volume necessário. Então disponibilizou para Santa Catarina um volume muito pequeno de vacina, se não me falha a memória, 30 mil unidades. E aí acabou disponibilizando para os municípios que estiveram envolvidos com uma pandemia, com uma epidemia da doença, né? Aqui por perto a gente tem Jaraguá, Joinville e mais alguns municípios aqui do litoral norte. Essas receberam sim algumas vacinas, mas o Ministério está prevendo que para o ano que vem vai ter uma quantidade maior e a gente pode contar com isso. Porém, Valmir, não isenta as pessoas de ter aquele cuidado com o nosso quintal. A gente está sempre... Nós temos hoje os agentes de endemias trabalhando de maneira muito importante. Nós temos a ajuda dos agentes comunitários de saúde, também nós chamamos... nós tivemos a oportunidade de conversar com eles e chamarmos para uma ajuda, e eles entenderam e rapidamente nos ajudaram nisso, estão fazendo visitas, estão provocando as pessoas a olhar seus quintais, a olhar dentro de casa se não tem um recipiente com água. Né? O mosquito Aedes aegypti, ele transmite 3 doenças. Então hoje a gente está falando da dengue, mas tem também a chikungunya, tem... algumas, assim, a gente não pode deixar que isso vá acontecendo todo ano como se fosse uma condição normal, porque sempre o que vem depois vem pior, né? Então o Aedes é um mosquito naturalmente caseiro, ele gosta de ficar dentro de casa, porque ali ele tem o sangue humano que ele precisa, ele tem a proteção, né? Não tem nenhum passarinho, nem nada para poder comer ele ali. Então a gente precisa cuidar da nossa casa, do nosso quintal. Se a gente tirar 10 minutinhos a cada chuva que acontecer, a gente diminui bastante esse caso. Nós estamos hoje com pouco mais de 100 focos no município do Aedes aegypti. Tivemos alguns casos de dengue, né? Alguns casos, não muitos casos, a maioria deles importados. Tivemos alguns poucos autóctones, que a gente fala, que é quando o contágio se dá na própria cidade. E é mais uma doença que a gente tem para se preocupar, mas que também pode ser evitada. Secretário, vamos fazer um pequeno intervalo, eu volto, quero me aprofundar nisso, e nós precisamos explicar para o ouvinte, temos a participação aqui do Ivo. O Ivo disse, estamos na audiência aqui, 100% escutando, então, também está com a Sol Nardelli, a Mari. Eles estão aí parabenizando e gostarem das orientações, né? Então tá certo. Vamos aguardar esse pessoal aí. Muito obrigado pela audiência. Vamos fazer um pequeno intervalo que volta para falar com relação a essa questão do pessoal não se vacinar e o que acontece, né? As pessoas pegam as gripes e depois acaba tendo superlotação nos hospitais, nos postos de saúde. Então vamos fazer um próximo intervalo, pode ser? Pode ser. Vamos lá, já voltamos. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e mundo. Liberdade. Qual que eu pegar uma aguinha? Esta programação tem o apoio cultural de... Você já pensou em conquistar o seu objetivo de falar um novo idioma? Agora em São Bento do Sul, a Feno Idiomas é a melhor opção para quem deseja se destacar profissionalmente e conhecer o mundo. A Feno oferece o domínio de novos idiomas com rapidez, qualidade e eficiência. Venha nos fazer uma visita. Nossa escola está localizada na rua Antônio Quasimodo, 455, próximo a Fred Pneus.
que ela fazia? Vamos trazer ela de volta, eu ajudo. Vou fazer uma foto Restaurante. pra matéria, né? Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanho médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária Bom Pastor informa o falecimento do senhor José Maria Soares, com 70 anos de idade, ocorrido hoje, 8 de maio, às 3h20 da madrugada, no Hospital São Vicente de Paulo de Mafra. Deixem lutados esposa, 7 filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. Seu corpo será velado hoje a partir das 10 horas, na capela mortuária do bairro Cruzeiro, de onde sairá o féretro amanhã 9 de maio às 10 horas, seguindo para sepultamento no cemitério do Cruzeiro. Informo com pesar o falecimento do senhor José Maria Soares, comunicou Funerária Bom Pastor. Liberdade FM. Liberdade! Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária Bom Pastor comunica o falecimento do senhor Alfredo Semesi, com 78 anos de idade, ocorrido hoje, 8 de maio, às 4h30 da madrugada, em sua residência em Avenquinha. Deixem lutados esposa, 4 filhos, genros, noras, netos, bisneto, demais parentes e amigos. Seu corpo será velado hoje a partir das 11 horas, na capela mortuária de Avenquinha, de onde sairá o féretro amanhã, 9 de maio, às 9 horas, seguindo para sepultamento no cemitério de Avenquinha. Informo com pesar o falecimento do senhor Alfredo Semensky, comunicou Funerária Bom Pastor. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Horas e 28 minutos, 12h28, você ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícia e acompanhando aqui pelas redes sociais também, na apresentação de Valmir Fortes, claro, eu estou entrevistando hoje o secretário de Saúde, Marcelo Marques, que está falando para nós a importância das vacinas, né? Estamos falando sobre isso. Falou aí no primeiro bloco, estamos com dificuldades, as pessoas estão com dificuldades para levar aí as crianças para vacinar e para se vacinar. Secretário, nós temos um problema também, que fazer a pergunta no sentido, se as pessoas não vão se vacinar, a gente sabe que isso tem uma consequência. E a consequência mais, imediata qual que seria? A consequência disso tudo é a superlotação das unidades de saúde, filas imensas para se fazer o atendimento e as pessoas acabam sofrendo por ação delas mesmas, né? Então o que a gente pede para as pessoas é isso. Vamos usar todas as estratégias que a gente tem de prevenção para que a gente deixe as unidades de saúde para aquelas coisas que não são evitáveis, né? Então, se as pessoas colaborarem, elas serão beneficiadas ali na frente. E é como eu disse, aí chega na fila do hospital, chega na fila do posto, tem 30, 40 pessoas lá para ter atendimento por conta de uma gripe, não tem como atender todo mundo, né? Não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa reclama, puxa, fiquei 1h30 esperando na fila e tal. A fila está enorme e as pessoas têm que ser atendidas uma a uma, com aquele carinho de sempre, né? Eu ainda lembro o seguinte, né, Marcelo, outra questão é assim, se as pessoas não forem se vacinar, e essa vacina vem para o município, ela tem um prazo de validade, não tem? Tem, inclusive a gente tenta organizar a vacinação de acordo com a abertura que a gente faz, né, dessa vacina. Às vezes você abre uma vacina, ela tem 10 doses e ela dura 12 horas. Então não adianta a gente ter 5 unidades, cada uma abrindo um frasco dessa vacina. Então a gente concentra em uma para a gente conseguir minimizar o desperdício, né? Então, eventualmente, o paciente pode encontrar isso. Ele chega numa unidade e fala, olha, nós estamos sem a vacina aqui,
você tem que ir vacinar em tal lugar, é porque a gente está tentando fazer essa distribuição. Mas é importante essa informação porque também é um desperdício de dinheiro público. Né? Então, Dinheiro público, independente seja estadual, federal, é dinheiro público, sempre dinheiro dos nossos impostos, né? Precisa fazer esse trabalho. Precisa conversar com você que é pai, você que é mãe, avô, tio, aí, você que é tutor das crianças, para levar essas crianças para vacinar. Importante por quê? Porque se as crianças pegam as síndromes de pais, elas vão para dentro de sala de aula, onde que geralmente tem mais de 15, 20 crianças dentro da sala de aula. Passa para todo mundo, aí passa para o professor. Aí o professor, o que vai acontecer? Vai ficar doente. Se ele ficar doente, não pode trabalhar. E não pode trabalhar, ficou todo mundo sem aula. Então, veja só o tamanho... É uma consequência. O problema que gera com relação a tudo isso. Só para dar um exemplo, Valmir, essa vacina que é basicamente a mesma na iniciativa privada, ela é encontrada a mais de R$300. Então a gente oferece isso no SUS gratuitamente. As pessoas não podem deixar de participar disso, né? R$300 na vacina? Exatamente. Não querem tomar de graça. E não querem tomar de graça. Talvez de repente cobrasse 1.000, daí fazia um consórcio e tomava. Não é possível. Eu já sou mais radical, né? Já perdi a paciência. Viemos aqui antes de conversar, continuar aqui com o nosso secretário, tivemos a participação da Jane. A Jane está indignada, ela quer que eu entre em contato com o Samai. Vou entrar em contato já na parte da tarde, dá para ela, que está com problema de falta de água lá no estado de Saraiva. E diz que além de faltar água, ninguém avisa. E daí sabe como é que é. E a mulherada sem água não dá. Elas gostam de manter a roupa em dia, gostam de fazer todos os trabalhos da casa e precisa de água. E ninguém vive sem água, tá certo? Vamos entrar em contato lá, deixa comigo, vou fazer a cobrança. Apareceu por aqui também o Rivair, né, Riva? Forte abraço, já falamos do Riva hoje. E claro, o Marcos está por aqui também, né? Mas olha aí, fala do Marcos Tempo está por aqui e já está assando aquele baita, aquele filé, né, na grelhinha. É um filézinho 3 dedos, Clotilde, né? E tá bom, né? E também o dia e 32, eles estavam dando um copo de filé para mim. Mas vamos voltar aqui para a questão da nossa vacina. Então nós já falamos do reforço, né, da importância que é para o nosso ouvinte, né, para você que é pai, mãe, aí, você que é tutor, você quer levar essas crianças para vacinar, você colocar a sua vacina em dia também, né? Eu acredito que os profissionais de segurança pública e as pessoas que são prioridade, essas devem ter em dia. Quando começa, sempre no começo da campanha, o Ministério estabelece alguns grupos prioritários, né? Mas agora a gente já passou disso e já está aberta a toda a população. Então, a vacina da influenza agora, a criança com mais de 6 meses já pode tomar. O que é bacana de se fazer, Valmir? Que a pessoa vá até uma unidade de saúde e dê uma consultada na sua carteirinha, no seu ciclo de vacinação. Se estiver faltando alguma coisa, prontamente o povo vai fazer essas vacinas, é rapidinho, praticamente indolor. E a prevenção é o mais importante disso tudo. Sabe, secretário, já que o senhor falou ali, o doutor falou em relação a essa questão, a carteira de vacinação, eu não sou uma das ideias, né? Me surge assim umas ideias do nada. Vamos dar uma ideia que você se lembrar lá, para você lembrar dessa situação. Eu vejo que o que funciona hoje na prefeitura, está funcionando muito bem, é a questão dos exames. Você faz o seu exame hoje e vai lá para o site. Parece que agora você tem um acesso a esse site do Marco Deus, nunca cai aquilo, né? Porque fica tudo salvo no site. Eu não sei se isso é salvo na nuvem, como é que vai ficar salvo isso aí. Mas de repente, se disponibilizasse uma carteirinha online também, sabe? Porque aí a pessoa poderia colocar a senha, quem tem condições, quem tem um pouco mais a modernidade, a pesada, pode colocar a senha e já tem todas as suas vacinas online. De qualquer forma, se a pessoa for na unidade e ela apresentando os documentos, aquilo ali já está lá. A pessoa, sim, a enfermagem... Não precisa. A enfermagem já olha ali e já fala qual é que está faltando, ou se está em dia. Se estiver faltando, já oferece para a pessoa fazer a vacinação. É tranquilo. Perdeu a carteirinha? Porque às vezes a gente vacina direitinho enquanto criança e depois a gente vai ficando adolescente, vai reduzindo o número e a gente acaba esquecendo. Mas a gente tem muita vacina ainda na adolescência, também na fase adulta. Importante essa questão. Então você que tem a tua carteirinha, que não tem a tua participa, apareceu lá, foi lá com o teu CPF, que é o mínimo, o teu RG, você vai ter acesso a tudo que é o teu histórico, assim, o teu histórico lá na tua saúde, né, para que você possa manter em dia a saúde, a vacina, secretário. Ela é importante, tanto é importante, como eu disse, que é só ver os índices
de mortalidade. Né? Depois que houve a vacina, diminuiu-se. Ninguém aí parou, veja o que aconteceu com o Covid. Existe ainda alguns fatos isolados, existe. Eu ainda acho que esses fatos isolados são por conta de quem não tomou, né? Mas enfim. O que se sabe sobre vírus, né, Valmir, é que à medida que esses vírus continuam circulando, eles vão se aprimorando, né? E a aprimoração do vírus, ela é muito ruim para o ser humano, que é o hospedeiro desse vírus. Então, à medida que o vírus vai se fortalecendo, hoje as pessoas pensam, a Covid virou só uma gripe, não é mais problema. Não é verdade. Porque se a Covid acometer uma pessoa que tem alguma comorbidade, ele continua com um risco alto de óbito. E a circulação desse vírus propicia que esse vírus um dia volte e volte muito mais forte. A gente que tem um pouco de lembrança como eram as gripes há alguns anos atrás e como estão as gripes agora. A gente pega o que antes era uma gripezinha que durava 2, 3 dias, hoje tem gripe durando 2 semanas, né? E vai e volta, e a pessoa passa mal, não consegue trabalhar, não consegue ir na escola. Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Ela vai fortalecendo, e claro que a nossa imunidade principal, ela vai diminuindo com o passar dos anos também, por conta da idade, às vezes por conta até da alimentação, né? Essa falta tudo influencia uma vida menos saudável, né, Marcelo? Tudo isso vai trazendo para fortalecer esses vírus, e aí as pessoas que estão um pouco mais fracas acabam se perdendo no final, acabam podendo aí sofrer um sinistro e deixar aí os seus entes queridos, né, e depois uma perda não é bom para ninguém, né, nesse sentido. O próprio momento que você se encontra, se você hoje fica 2 semanas doente, quanta coisa você perde, né? Quanto atraso você tem na tua vida, então não vale a pena. Não vale a pena. Vamos convencer esse pessoal a ir se vacinar, a levar as crianças e, claro, aproveitar. É de graça. Uma vacina que custa em média R$300, vai arrumar isso aonde? O SUS, ele é muito lembrado em algumas horas, né? E esquecido em outras. Então, assim, o que a gente chama de PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações, ele é exemplo para o mundo todo, sempre foi. Algumas pessoas usam argumentos, dizem, em alguns países essa vacina não é obrigatória, ela só é obrigatória no Brasil. É que a partir do momento que um governo torna aquela vacina obrigatória, ele tem que disponibilizar gratuitamente. E na maioria dos municípios, na maioria dos países, a saúde pública não é igual no Brasil. Ela não é gratuita igual no Brasil. Ela é parcialmente gratuita ou então não tem nada. Se a gente for citar um grande país que a gente gosta de ter como exemplo, que são os Estados Unidos, a saúde pública ela é quase inexistente. Então, se a pessoa ficar doente e ela não tiver um plano de saúde, realmente ela nem procura um hospital porque a conta sai muito alta. E a vacina, todas as vacinas são pagas. Então essas pessoas precisam entender que lá não é obrigatório, porque eles cobram pela vacina. E aqui no Brasil, a gente, por entender que a gente precisa dessa vacina para fazer a prevenção, a gente oferece gratuitamente, na verdade gratuitamente via imposto, via dinheiro público, mas gratuitamente, né? Paga através dos impostos. Agora vamos mudar um pouquinho do assunto, né? 12h39, nós vamos deixar o próximo bloco. Vou fazer mais um bloco. Eu falei, a conversa é boa, passa muito rápido. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, vamos falar um pouco isso dos investimentos, sobre falar em todas essas questões aí do nosso município. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vamos para o intervalo, já volto. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver.
Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária Bom Pastor informa o falecimento do senhor José Maria Soares, com 70 anos de idade, ocorrido hoje, 8 de maio, às 3h20 da madrugada, no Hospital São Vicente de Paulo de Mafra. Deixe enlutados esposa, 7 filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. Seu corpo será velado hoje a partir das 10 horas, na capela mortuária do bairro Cruzeiro, de onde sairá o féretro amanhã 9 de maio às 10 horas, seguindo para sepultamento no cemitério do Cruzeiro. Informo com pesar o falecimento do senhor José Maria Soares, comunicou Funerária Bom Pastor. Liberdade FM. Liberdade! Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária Bom Pastor comunica o falecimento do senhor Alfredo Semeski, com 78 anos de idade, ocorrido hoje, 8 de maio, às 4h30 da madrugada, em sua residência em Avenquinha. Deixe enlutados esposa, 4 filhos, genros, noras, netos, bisneto, demais parentes e amigos. Seu corpo será velado hoje a partir das 11 horas, na capela mortuária de Avenquinha, de onde sairá o féretro amanhã, 9 de maio, às 9 horas, seguindo para sepultamento no cemitério de Avenquinha. Informo com pesar o falecimento do senhor Alfredo Semenski, comunicou Funerária Bom Pastor. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12h42, é claro, você está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação aqui de Valmir Forteschi, entrevistando hoje o secretário de Saúde, Marcelo Vargas. Eu tenho visto ali que tem participações lá no nosso Facebook, mas aqui não consigo ter acesso, porque hoje o celular está direto lá com o nosso convidado. Ali o Arildo, de longe, mas o pessoal que está participando. Marcelo, antes que no bloco, vamos falar um pouquinho sobre esses investimentos da saúde. Eu sei que a saúde tem a pasta que é mais visada, vamos dizer assim, né, e a pasta que tem mais visibilidade para a comunidade, claro, para todos, e seja a questão da situação, oposição, né, e todas as pessoas que são interessadas nessa pasta. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o posto de saúde central. Como é que estão as obras lá, em que pé que está esse negócio? O posto de saúde central está sofrendo uma reforma que a gente tem, pelo que a gente identificou ali, Valmir, é inédita. Nunca teve nenhuma reforma desde a sua criação e me parece que já tem quase 50 anos aquele posto. Então ele estava de fato precisando há muito tempo de uma reforma e nós tivemos a coragem de fazer isso, né, de interromper o serviço ali por praticamente um ano. Alugamos outros 3 lugares para distribuir os serviços médicos e odontológicos e a parte de enfermagem, de vacinação e tudo. Hoje está muito bem alocada, muito bem recebendo as pessoas que estão precisando fazer o atendimento. E a previsão do posto ali, a previsão contratual é para novembro desse ano estar pronto. Pode ser que aconteça um pouquinho antes, as obras estão num ritmo bom, pode ser que aconteça um pouquinho antes. Isso é importante. Eu tenho visto da Câmara de Vereadores, a vereadora líder de governo, Terezinha Maria Dias, tem feito um exercício, né, para poder fazer essa defesa e sempre justificar a sua eleição. Nós vemos que a oposição tem pegado forte, a visão aí do vereador Chicão está tudo uma porcaria, então está bem complicado essas questões. Mas enfim, como é que está a nossa UPA lá, secretário? Então, Valmir, se você me permitir, queria voltar um pouquinho. A primeira vez que eu vim aqui conversar com você, logo que eu cheguei, a conversa era sobre a dificuldade de acesso nas unidades e sobre o grande número de pessoas que procuravam o hospital para fazer o atendimento em função da dificuldade de acesso que tinha nas unidades. Então, lembrar que do mês que eu assumi, a gente em 3 ou 4 meses, se não me engano, a gente criou essa situação do horário estendido, né, de 5 unidades recebendo os pacientes das 8 da manhã até as 21 horas,
em livre demanda, ou seja, sem a marcação de consulta, e isso resolveu de uma maneira muito importante o acesso, e resolveu também aquela dificuldade que as pessoas tinham de acessar o serviço de urgência e emergência do hospital. Então hoje isso transcorre de uma maneira bastante tranquila. As unidades estão recebendo esses pacientes, o hospital consegue hoje fazer um atendimento mais calmo de urgência e emergência, e nesse tempo todo a UPA estava sendo construída. Então a gente chega hoje com a possibilidade de ter a UPA funcionando ainda esse ano, deve acontecer, a probabilidade é grande da gente oferecer aos munícipes mais um serviço próprio, porque o que acontece hoje? A gente compra o serviço de urgência e emergência do hospital. Então a gente não tem a influência que a gente gostaria de ter no nível de serviço. Às vezes o nível está bom, a gente conseguiu melhorar em alguma coisa o atendimento lá, mas a partir da atuação da UPA, a gente vai ter a possibilidade de colocar o nosso nível de qualidade naquele atendimento. Então a gente tá bem feliz com quem teve a oportunidade de passar lá nos últimos dias está percebendo que está indo muito rápido, que está quase pronto já, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando em licitação para colocar uma empresa para administrar aquela construção de quase 2.000 metros quadrados, e que vai com certeza atender as pessoas de uma maneira bastante digna. Isso é importante. E ainda tem o caso também do centro de especialidades, né, Marcelo? Ele sair aqui do centro e está sendo construído. Essa semana já começou o trabalho ali naquele mesmo espaço, naquele mesmo terreno que foi construída a UPA, um pouquinho para o lado já começaram as obras. Ali já estão estaqueando e tal, não entendo muito de construção, Valmir, mas já começaram as obras de base ali, de fundação, para a construção do prédio. Isso é muito importante, né? Vai favorecer. Claro que voltando agora a essa questão da síndrome gripal, para fazer uma ligação, né, entre os assuntos, secretário, a gente sabe, você falou que diminuiu as filas, de fato diminuiu, mas claro, há um pequeno um aumento pontual por conta das pessoas não irem se vacinar. Existe a sazonalidade, né? A gente chega numa época que aqui em São Bento costumeiramente é o início do inverno, as pessoas são mais acometidas de síndrome respiratórias. Porém, esse ano começou um pouco antes, né? As autoridades ainda não sabem explicar direito por quê. Começou um pouco antes, então um pouco da fila que tem ali já é uma questão sazonal. É como se fosse o começo do inverno, o aumento do número de gripes. E aí provoca um pouco mais de fila, um pouco mais de espera. Mas é um atendimento que hoje a gente consegue fazer frente pela estrutura que a gente deu, né? Isso é verdade. Veja que se as pessoas tivessem um pouco mais de responsabilidade, mantesse a vacina em dia, provavelmente isso seria minimizado ao máximo ainda, né? Exatamente. É por isso que a gente insiste tanto, né? As pessoas vacinadas, ou elas não se contagiam, ou se contagiam, ela tem os sintomas amenizados. Elas muito provavelmente não vão procurar um atendimento médico. Então as pessoas que hoje estão procurando, e vou te falar, Valmir, a gente acompanha isso muito, muito de perto, as três principais causas da fila hoje, dos atendimentos, são de síndromes gripais. H1N1, influenza e suspeita de dengue. Essa aí, a H1N1 e a influenza, tem que cuidar porque tem, eu acho que o chikungunya e causa também a microcefalia. É a microcefalia. O Aedes, o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, ele transmite também a chikungunya e o Zika vírus, né, que pode causar microcefalia em fetos. Então, por que a gente fala que para algumas pessoas parece que não acontece nada e para outras
parece que foi muito forte? Justamente por causa do momento da pessoa. Então, a dengue, ela pode, numa pessoa plenamente saudável, ela pode evoluir muito bem. Mas numa gestante, numa criança, num idoso, ela pode evoluir muito mal, né? E pode também trazer essa outra possibilidade. Nós ainda não estamos falando aqui no Planalto Norte de zika e de chikungunya. Mas já teve, por exemplo, em Joinville, um caso de chikungunya. Então isso quer dizer que daqui a pouco nós vamos estar falando disso também. Então, além de síndrome respiratória, nós vamos estar falando de dengue, nós vamos estar falando de zika, nós vamos estar falando de feto mal formado. Tudo isso pode ser evitado com um pouco mais de participação das pessoas. É importante. Secretário, como é que está essa questão com relação ao que foi muito comentado, comentado sempre na sessão da Câmara de Vereadores, então o Sabino levantou, a questão dos exames especializados, especialidades. A gente tem uma parte desses exames que é responsabilidade do município e a gente tem uma outra parte que é responsabilidade do Estado. Então, eventualmente, pode acontecer, Valmir, sim, de demorar. O Estado tem demorado um pouco mais do que o município na execução desses exames. Porém, o que é importante a gente dizer? Quando a pessoa está na fila de um exame, existe um médico cuidando de quem é que está na fila e quem é que tem que chegar primeiro. Então, dependendo da condição clínica desse paciente, ele é passado na frente de um outro na fila por esse médico que a gente chama de médico regulador, para que ele não piore a condição dele. Então, eventualmente acontece sim uma demora, não tem como não acontecer pelo grande número de atendimento que a gente está fazendo. Vamos ver, desses 2 anos para cá, quando eu assumi a secretaria, a gente tinha 35, 36 médicos atuando no município. Hoje nós temos um pouco mais de 70, 72, 73, depende do dia, sempre chega um, sai o outro. 72, nós praticamente dobramos o número de médicos atendendo. Com isso, a gente obviamente atende muito mais as pessoas e gera muito mais solicitação de exame, de auxílio diagnóstico. Então também tem um pouco mais. Esse é um outro desafio que a gente enfrenta, de ter que encontrar no orçamento um pouco mais de recurso para poder fazer frente a isso. É muito importante, né, as pessoas terem esse conhecimento e, claro, depois ir lá, voltar, pegar os seus exames e apresentar para os médicos. Tem um custo, né? A gente tem, Valmir, nesse meio tempo, a gente tem alguns absurdos que também acontecem. O número de faltas é muito grande. Nós temos no município, há pouco mais de um mês, nós conseguimos um pediatra. A semana passada alguém me alertou para isso. Olha, na parte da tarde de um determinado dia tinham 9 agendamentos para ele. 5 pessoas faltaram. Nossa. Pediatria, Valmir, crianças. Então, obviamente que a criança não falta porque ela quer, foi porque o responsável não levou, né? E aí você fica pensando, o que aconteceu com essa criança? Aonde ela vai? Como é que está a doença dela? Evoluiu? Melhorou? Por que esse responsável não levou essa criança lá? E aí, se essa criança tiver uma tendência de piora, ela vai acabar no hospital, num horário difícil, e a pessoa vai enfrentar a fila, né? E vai acabar levantando essa questão. Puxa, estou na fila aqui e tal, mas será que não poderia ter sido evitado isso antes, né? Então a gente tem alguns percalços nesse meio, sim. Existe esse desafio da gente conseguir fazer o enfrentamento de oferta e demanda, mas tem a participação das pessoas também que tem faltado um pouco acima do normal. Ainda continua as faltas? Continua sim. Pensou que o pessoal tinha já se conscientizado e diminuído essa questão das faltas aqui no município de São Luís do Sul. É triste saber disso, né, secretário? Como isso tudo isso tem custo. Mas não sei o que paga, como é que paga? Paga através dos impostos. Paga através dos impostos. E a nossa farmácia, como é que está? Não tem ouvido falar muita reclamação. A gente tem conseguido ali, e já quero aqui publicamente dar os parabéns para todo mundo que trabalha naquela farmácia popular. Ali é uma
uma intensidade muito grande de atendimento, são muitos atendimentos feitos diariamente, uma organização exemplar de compra de medicamento, de entrega. Ali, quando falta alguma coisa, Valmir, é falta da indústria que não nos entrega, que às vezes acontece também. Mas ali é uma unidade de dar orgulho pra gente ali, viu? E bom, o pessoal que tem o remédio controlado está recebendo, está tendo esse apoio. Totalmente. Sempre que necessário, eventualmente você, é o que a gente fala, você encontra uma fila. Sabe, Valmir, nós ainda somos um povo educado que faz fila para atendimento, né? Em algumas unidades da nossa federação, as pessoas não fazem fila. O mais forte vai empurrando o mais fraco para trás e a pessoa não consegue chegar onde ela queria. Então, quando a gente encontra uma fila, a fila é uma maneira organizada das pessoas receberem um atendimento. Então, se você tem um momento que você precisa para retirar um receituário teu, que poderia custar 150, 200 reais numa farmácia privada, e você precisa ficar ali um tempinho esperando, né, vamos valorizar um pouquinho também, né? A gente precisa desse tempinho para ter essa organização e continuar fazendo o atendimento bem feito, né? Isso é importante. Vamos lá então, secretário, falamos um pouco já de tudo, né? Vamos reforçar, são 12 horas e 56 minutos, faltam já 4 minutos para encerrar, vamos reforçar a finalização, vamos reforçar para que as pessoas levem os seus, principalmente as crianças, né, para se vacinar, coloquem em dia e dizer que já no início do programa o secretário ali, quero que você reforce, parece que o Conselho Tutelar tem uma parceria que vai fazer a notificação desses pais. Então não é porque eles estão assinando um termo lá que não precisam, um termo que não concorda com a vacina, que vai escapar da responsabilidade jurídica. Né? A gente tem instrução do Ministério da Saúde de quando uma criança não faz a vacinação, a gente precisa informar ao Conselho Tutelar. Por quê? Porque é uma violação do direito dessa criança. Então, automaticamente, a gente pede para que ela assine a recusa. Por que isso? Porque a gente precisa mostrar que a gente ofereceu a vacina e o responsável recusou. Isso é encaminhado para o Conselho Tutelar, que também, por força de lei, chama essa família para perguntar o que aconteceu e força uma discussão sobre isso. E isso é uma coisa bacana. Essa discussão tem gerado algumas situações de que a família fala, não, então eu vou lá e vou voltar a fazer a vacina. Mas quando ela insiste nessa posição, o Conselho Tutelar se obriga a fazer essa advertência, e essa advertência é encaminhada ao Ministério Público. Então pode ser que um dia uma família dessa seja chamada pelo promotor de justiça para ele entender o que é que está acontecendo, por que o responsável está violando o direito da sua criança, né? Então, isso tudo é uma questão jurídica. Então, eu vou apelar sempre para o lado da saúde. Vamos fazer a prevenção, que vai ser sempre muito melhor para a gente. Não tem um ditado antigo que fala que prevenir é melhor do que remediar? Isso. Vamos usar isso, né? Isso é importante. A prevenção sempre é melhor. Precisamos prevenir, né? Eu já tenho feito muitas críticas nesse sentido aqui no programa, dizendo que se fosse prevenido muitas coisas, veja só, tem a questão desses cachorros, tem uma lei que proíbe, se fizer só prevenção, né, só notificação dos proprietários, já ia ajudar muita coisa. Não, mas parece que se espera chegar, acontecer uma desgraça, para daí correr atrás e tentar resolver. Já foi, né? Aí alguém já foi prejudicado. Independente do culpado, alguém já foi prejudicado, né? Isso mesmo, dependendo do culpado, alguém já foi prejudicado. 12 horas e 59 minutos, já vou deixar aqui para você fazer as suas considerações finais, agradecer ao secretário aí por ter vindo conversar comigo nessa hora, trazer muita informação importante, né? Falou sobre a questão das vacinas, falou sobre o andamento das obras lá na Secretaria de Saúde e falou também com propriedade com relação a essa questão dos medicamentos que estão sendo distribuídos. Secretário. Valmir, eu queria agradecer mais uma vez o seu convite e dizer que é sempre bacana estar aqui. Quando eu saio, as pessoas me procuram e dizendo, olha, estava ouvindo, gostei do bate-papo. Se por acaso algum ouvinte ficou com alguma dúvida e não teve tempo de tirar aqui com a gente, procura a gente lá na secretaria e a gente trata das exceções por lá. Tá certo.
13 horas de encontro, agradecer ao Marcelo aqui enquanto encerra a live, dizer para você, fique aí a partir das 14 horas com a Cláudia Lima. Amanhã, ao meio-dia, com o Almir Dias, eu tenho que resolver uns problemas aí de assunto pessoal. Volto na próxima segunda-feira com mais um Liberdade Notícias. Um forte abraço e até lá. Beleza, Valmir? Foi bom? Vou encerrar a live aqui agora e já vamos encerrar do Foi legal? Encerramento. Não, joia. Vou passar aqui. Aqui. Tem muita participação aqui, mas não consegui falar. Não deu tempo, né, cara? Forte abraço aí, muito obrigado. Um pessoal da abraço, live. obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso.